Cristo Jesus existia eternamente como Deus, verso 6. Ele subsistindo em forma de Deus. A palavra forma aqui, ela não indica algo externo, mas ela aponta para a própria natureza e a essência das coisas. E aqui no caso, quando diz que ele subsistia em forma de Deus, está dizendo, como na nova tradução na linguagem de hoje já traduziu, ele tinha a natureza de Deus. Não é forma externa, porque às vezes parece, mas não é. Mas no caso de Cristo, a forma correspondia à essência. Ele era isso, ele subsistia em forma de Deus. Ou seja, desde a eternidade ele era divino, juntamente com o Pai. A sua essência era divina. Ele tinha a natureza de Deus. E essa natureza se manifestava em brilho, em glória, derivadas da sua natureza divina. Ele preexistia como Deus desde toda a eternidade, desfrutando da glória do ser de Deus. Deus Filho, desde a eternidade, um com o Pai, Deus igualmente subsistindo na sua natureza divina, revestido do brilho externo dessa glória, por assim dizer. É assim que a gente entende, ele subsistia em forma de Deus. O plano da salvação elaborado pelo Pai exigia que ele assumisse uma natureza humana real para que pudesse morrer pelo seu povo. Isso era algo que ele teria de fazer voluntariamente. Então, ele não considerou o fato de que ele era igual a Deus como algo a ser retido a todo custo, algo que deveria se apegar e não abrir mão, continuar com sua glória e privilégios. Esse é o ponto aqui. No plano da redenção, elaborado desde a eternidade, lá na eternidade, e que foge à nossa compreensão só naquilo que nos é revelado na Escritura, o Pai determina ou demanda que o Filho se torne um com a humanidade, ou um humano pleno, para que pudesse representar seu povo na morte e na ressurreição, o que significaria que por um breve tempo ele teria que esvaziar-se daquela glória, não da divindade, mas da glória que ele desfrutava desde a eternidade, para a consecução desse plano. E é aqui o que Paulo explica com 4 atitudes que Cristo voluntariamente tomou lá na eternidade para poder cumprir o plano do Pai. Tenham essa atitude de Cristo, que eu vou descrever agora. 2 pontos. Ele subsistia em forma de Deus. Ele era Deus. Mas ele não julgou que isso era uma coisa a que ele se devia apegar quando o Pai lhe propôs que ele abrisse mão da sua glória para descer até entre nós para realizar o plano da salvação. Ou seja, Cristo não pensou em si mesmo. Ele não buscou o seu próprio interesse. Ele não disse, é meu direito. Mas ele abriu mão voluntariamente. Aqui é o ponto, né, do verso 7. Antes, ou seja, em vez de dizer, isso aqui é uma coisa que é minha, eu não vou abrir mão. No verso 7, antes, a si mesmo se esvaziou. É aqui que a briga começa com os teólogos, né? O que é que esse esvaziar significa? Alguns dizem que ele abriu mão da sua divindade. Não, nunca deixou de ser Deus. Outros dizem que abriu mão da sua glória, o resplendor da sua divindade, que é o mais provável. Mas alguma coisa ele perdeu, alguma coisa ele teve que abrir mão. Podemos não saber exatamente o que foi, com certeza não foi a sua divindade, mas com certeza alguma coisa representou a vinda dele aqui, esse mundo, em termos de perda. E era algo que ele tinha que fazer voluntariamente. Então, primeiro, ele se esvaziou, verso 7, abriu mão de sua glória. A palavra esvaziar-se vem do verbo de onde temos a palavra kenosis, que significa esvaziar, tornar alguma coisa cheia, completamente vazia. Como eu disse, não da sua divindade, porque ele nunca deixou de ser Deus, não dos seus atributos, como eternidade, infinitude, onipotência, apesar de que em alguns momentos parecia que ele não sabia todas as coisas quando estava aqui. Por exemplo, quando a mulher toca nele, ele pergunta, não é? Quem me tocou? Parece ser uma pergunta sincera. Alguns dizem que ele fez aquilo para despertar a vida da mulher.
ou para despertar a mulher, para que a mulher pudesse dizer. Mas e quando ele diz que ele não sabe o dia da vinda dele, por exemplo? Então aqui poderia ser um exemplo de que enquanto ele estava nesse estado de humilhação e esvaziamento, ele estava privado de alguns aspectos ou dimensões da sua natureza divina, embora não da natureza propriamente dita. Ele então se esvaziou não da sua divindade, não de seus atributos, mas da sua glória no céu. Essa é a primeira coisa, ele se esvaziou. Então, comparando conosco, o que é que isso quer dizer? Que para que haja unidade, já estou fazendo a aplicação, para que haja unidade na igreja, comunhão na igreja, para que o corpo de Cristo esteja unido, é preciso que os crentes estejam dispostos a se esvaziar dos seus direitos. Eu sei que você tem seus direitos, mas se cada um usar essa mesma atitude, eu tenho meu direito, não abro mão. Se você não estiver disposto a perder alguma coisa, ainda que provisoriamente, nunca vai ter unidade na igreja, porque nós somos pecadores. Vivemos num mundo quebrado. A igreja é composta de pecadores como vocês e como eu. Há momentos em que tem que ceder, como no casamento, como numa relação de amizade, como nos negócios. A igreja é a mesma coisa. Por amor ao plano maior, por amor ao propósito de Deus, por amor ao nome de Cristo e à glória de Deus, tem horas em que você vai ter que dizer, eu me esvazio disso, é meu direito, mas por amor a Deus, por amor ao que está acontecendo, eu me esvazio disso aqui. Porque sem essa atitude que Paulo coloca aqui, não vai ter comunhão. Não vai ter. Sempre a comunhão vai ser fraturada. E ela não vai ter uma base real para a sua existência. Mas não parou aí, olha. Depois, ainda no verso 7, depois de dizer que Cristo voluntariamente se esvaziou da sua glória eterna para que ele pudesse cumprir o plano do Pai, Paulo diz aí que ele assumiu uma postura de servo, no verso 7. Ele assumiu uma forma de servo. Forma é a mesma palavra que apareceu no verso anterior, quando disse que ele subsistia em forma de Deus. Então, quando ele assumiu uma forma de servo, não é que ele parecia que era um servo, ele era de fato um servo. Ele se tornou um ser humano na condição servil. Nasceu numa manjedoura, nasceu de uma família humilde, não nasceu num palácio, passou por dificuldades, enfrentou oposição, enfrentou privações, dificuldades. A forma de servo era real, por isso que nós dizemos, se nesse verso forma é a mesma coisa de essência, no anterior também, quando diz que ele subsistiu em forma de Deus, não é que parecia Deus, é que era Deus mesmo. Da mesma forma que ele não somente parecia servo, ele era servo mesmo, ele foi servo mesmo, lavou os pés dos seus discípulos, e teve essa atitude de servo e de ajudar e de abençoar as pessoas constantemente. Ele se submete assim à postura de servo, porque ele veio para cumprir a vontade do Pai. Mais de uma vez ele disse, eu estou aqui não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ele veio nessa condição de servir. E terceiro ainda, no verso 7, ele assume uma natureza humana. Presta atenção que esse ponto aqui é muito importante. É nisso que consiste, em grande parte, o esvaziamento de Cristo, que já foi mencionado no início do verso 7. Não que ele deixou de ser Deus, mas que ele agora se tornou homem também. Isso aqui é importante, ele não se transformou num ser humano, como às vezes as pessoas pensam, estou falando da encarnação. Ele não se transformou num ser humano, mas ele adicionou uma natureza humana à natureza divina. E com isso trouxe as limitações próprias da natureza humana. Por isso que é uma kenosis, um esvaziamento. Por isso que ele se torna servo. Ele não deixou de ser Deus, mas ele adicionou à sua natureza uma natureza divina. Então ele na encarnação, ao assumir uma natureza humana verdadeira, embora sem pecado, mancha ou corrupção, ele se autolimita, passa a sofrer as dores, necessidades, sentimentos e tentações próprias dos homens. Isso era necessário para que ele pudesse ser o nosso representante na sua morte e na sua ressurreição e glorificação. E finalmente, verso 8, diz aí que ele se humilhou, né? Notou a escadinha, né? Na glória, ele não julgou
que viver na glória da eternidade, da divindade era alguma coisa, um direito do qual ele não devia abrir mão. Ele adiciona uma natureza humana. Essa natureza é uma natureza de servo para realizar a forma do Pai. E diz aqui no verso 8 que ele, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. E ele tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Ele obedeceu ao Pai, ainda que isso lhe custasse experimentar a morte. Ao adquirir a natureza humana, ele passa a ser passível da morte, da dor, do sofrimento, da fome, da sede. Ele passa a ser passível de experimentar a morte, ele que é Deus eternamente, sendo o seu alvo sempre atender o desejo do Pai, custe o que custar. E Paulo aqui destaca que ele se tornou obediente até a morte, se humilhando, não qualquer morte, mas morte de cruz, que era a morte mais dolorosa e vergonhosa. Era o tipo de execução mais vergonhoso e doloroso daquela época, a ponto de Cícero, um filósofo e político romano, ter dito 100 anos antes de Paulo que a cruz é a mais cruel e repugnante forma de morte. E Sêneca, contemporâneo de Paulo e de Jesus, escreveu: qualquer condenado à morte preferia morrer antes de ser pregado à cruz. Ele abriu mão da glória, adicionou a natureza humana, mas não foi a natureza humana de alguém rico, real ou nobre, mas de servo, de escravo. Nessa condição, ele foi obediente até a morte, que era o desejo do Pai, que ele morresse pelos seus. E não foi qualquer morte, mas morte de cruz, para cumprir o que estava escrito no Antigo Testamento: maldito o que for pendurado no madeiro. Para que pudesse ser uma morte cruenta, de sangue, para que pudesse cumprir as figuras e tipos e símbolos relacionados com o altar do templo, o ministério dos sacerdotes, os sacrifícios e os holocaustos determinados por Moisés. Então, tudo isso estava em jogo, tudo isso ele voluntariamente aceitou, porque ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Porque ele abriu mão dos seus direitos, porque ele se humilhou, porque ele não buscou o que era propriamente seu, mas o que é dos outros, movido por amor a você e movido por amor a mim. Ele fez isso aí. Esse é o exemplo que Paulo coloca diante da igreja. Vocês querem união? Vocês querem ser uma igreja que vive em amor, em comunhão? O exemplo é esse aqui. Desse que vocês dizem que são seguidores. Desse que vocês dizem que são discípulos. É o exemplo dele. No casamento, nas amizades, no negócio, na vida da igreja. Ele é o supremo exemplo para nós nesse sentido. Em outras palavras, o argumento de Paulo para com os filipenses é esse aqui: Cristo se esvaziou e se humilhou, visando o interesse de todos. Ele não se apegou a seus direitos, mas renunciou pelos outros. Ele abriu mão da sua glória para salvar pecadores como nós. Portanto, hajam da mesma forma uns para com os outros.